Quando o perfumista mais célebre de Londres é encontrado morto em sua boutique, sufocado por fragrâncias próprias, Sherlock Holmes mergulha em mundo de aromas que mentem, memórias que traem e segredos destilados gota a gota. Entre frascos quebrados e essências impossíveis, o detetive descobre que o assassino deixou assinatura invisível, um perfume que nunca deveria existir, criado com um único propósito: vingança perfeita. Boa noite, amigos do Cine Travesseiro. Acomodem-se, pois hoje mergulhamos em Sherlock Holmes, desvendando o perfume que nunca existiu. Respire fundo e permita que esta noite o leve para as ruas perfumadas de Londres vitoriana, onde a arte de criar fragrâncias se torna arma perfeita, e verdade se esconde não no que se vê, mas no que se cheira. Que a história comece. Amanhã chegou a Baker Street, com o cheiro de pão fresco e fumaça de carvão. Aromas comuns de Londres, reconfortantes em sua previsibilidade. Watson estava terminando seu café quando ouviu passos apressados na escada. Mrs. Hudson apareceu ofegante, anunciando que um jovem estava ali para vê-los, dizendo que era urgente, algo sobre morte e perfumes. O visitante era um rapaz de 20 e poucos anos, bem vestido, mas desgrenhado, como se tivesse passado a noite sem dormir. Suas mãos tremiam ao segurar o chapéu. Assim que entraram, ele se apresentou como Thomas Ashford, explicando que trabalhava para Monsieur Laurent Beaumont, o perfumista. O homem fora encontrado morto aquela manhã, na loja, e a polícia simplesmente não entendia. Não podia entender o que havia acontecido. Holmes gesticulou para que se sentasse. Watson notou que o jovem cheirava fortemente a lavanda e algo mais. Almíscar, talvez. Ou âmbar. Seu nariz não era treinado o suficiente para distinguir com precisão. Holmes instruiu-o a explicar desde o início, sem omitir detalhes, por menores que parecessem. Thomas respirou fundo, um esforço visível para organizar os pensamentos, e começou a contar que chegara à loja às 7, como sempre fazia. Monsieur Beaumont costumava abrir às 9, mas Thomas chegava cedo para preparar tudo, organizar os frascos, verificar as essências. Quando entrou naquela manhã, Deus, o cheiro era insuportável. Todas as fragrâncias ao mesmo tempo, como se alguém tivesse quebrado cada frasco da loja. Watson perguntou se era isso que havia acontecido, e Thomas hesitou antes de responder que sim e não ao mesmo tempo. Alguns frascos estavam quebrados, outros apenas abertos, derramados deliberadamente, e Monsieur Beaumont estava no centro da loja, caído, morto, com uma expressão que era de puro horror. Holmes se inclinou para a frente, os olhos brilhando com o interesse que Watson reconhecia tão bem, e perguntou se a polícia havia determinado a causa da morte. Thomas respondeu que disseram ser asfixia, mas não física, não estrangulamento. Foi como se ele tivesse sido sufocado pelos próprios perfumes, pelas fragrâncias que criara durante toda a vida. Watson declarou que aquilo era impossível, que perfumes não matavam daquela forma. Mas Holmes corrigiu suavemente, explicando que certas substâncias aromáticas em concentração suficiente podiam ser extremamente tóxicas. Óleos essenciais puros, certas flores venenosas, e se alguém soubesse exatamente o que misturar, deixou a frase suspensa, a implicação clara flutuando no ar como fragrância invisível. Thomas confirmou que Holmes acreditava ser assassinato, não uma pergunta, mas uma constatação. Holmes respondeu que acreditavam que deveriam investigar e perguntou o que a polícia encontrara além do corpo e dos frascos quebrados. O jovem mencionou uma nota, escrita em francês, encontrada na mesa de trabalho de Monsieur Beaumont. Dizia apenas: Le parfum qui n'a jamais existé est celui qui dit la vérité. O perfume que nunca existiu é aquele que diz a verdade. Holmes levantou-se abruptamente, pedindo que Watson pegasse seu casaco, que precisavam ver a cena antes que fosse completamente contaminada.
Disse a Thomas para levá-los até lá e, no caminho, contar tudo sobre Monsieur Beaumont, seus clientes, seus inimigos, suas paixões ocultas. A boutique de Laurent Beaumont ficava em Mayfair, uma área elegante para uma clientela aristocrática. A fachada era discreta, mas luxuosa, com vitrines exibindo frascos de cristal como se fossem joias. E, de certa forma, Watson pensou enquanto observava os reflexos do sol matinal no vidro, eram exatamente isso. A polícia já havia removido o corpo, mas deixara a cena intacta por ordem de Scotland Yard. O inspetor Lestrade os esperava na entrada, cumprimentando Holmes com um misto de alívio e resignação, admitindo que sabia que ele viria, que este caso era peculiar demais para ser ignorado. Holmes comentou que peculiar era um eufemismo generoso e perguntou se podia entrar. Lestrade concordou, mas avisou que o cheiro ainda era avassalador, que 3 de seus homens haviam passado mal e um desmaiara completamente. Holmes amarrou um lenço ao redor do nariz e da boca. Watson fez o mesmo, reconhecendo a seriedade da situação. Quando entraram, Watson percebeu que Lestrade não exagerara nem um pouco. O cheiro era impossível de descrever adequadamente. Centenas de fragrâncias simultaneamente lutando por dominância. Rosa e jasmim, e sândalo e almíscares cítricos, e especiarias e flores, cujos nomes Watson não conhecia. Todas competindo, criando uma cacofonia olfativa que fazia a cabeça girar e o estômago revirar. A loja era pequena, mas impecavelmente organizada. Ou havia sido antes daquela manhã. Agora era um caos de vidro quebrado e líquidos derramados. Manchas escuras no chão de madeira, onde as essências haviam sido absorvidas pela fibra antiga. Frascos vazios espalhados sem aparente lógica, prateleiras parcialmente derrubadas. Mas quando Watson olhou mais atentamente, percebeu que não parecia ter havido uma luta. Parecia mais um ritual cuidadosamente executado. Holmes moveu-se pela sala com o cuidado de um gato caçando, examinando cada superfície, cada fragmento de vidro, ocasionalmente se abaixando para cheirar algo específico, fazendo anotações mentais que compartilharia depois quando processasse todas as informações. Ele murmurou, mais para si mesmo que para os outros, que a disposição dos frascos era intencional, que não fora vandalismo aleatório, mas seleção cuidadosa. Pediu que Watson observasse como os frascos quebrados formavam um padrão, um círculo quase perfeito ao redor do local onde o corpo fora encontrado. Watson olhou e confirmou. Aproximadamente 20 frascos quebrados, dispostos como se alguém tivesse deliberadamente criado uma barreira aromática, um cerco perfumado ao redor do perfumista morto. Watson perguntou sobre o que havia dentro do círculo e Holmes respondeu que apenas um frasco intacto, encontrado no bolso do casaco de Beaumont. Gesticulou para Lestrade, que trouxe um pequeno frasco de cristal em um saco de evidências. Era diferente dos outros da loja, mais simples, sem o rótulo ornamentado, com o vidro turvo como se fosse muito antigo ou deliberadamente envelhecido. Holmes pediu permissão e Lestrade hesitou, mas concordou. O detetive abriu o saco cuidadosamente, removeu o frasco e, com uma delicadeza quase reverente, destampou a pequena rolha de vidro. O cheiro que emergiu cortou através da cacofonia como faca através de tecido. Distinto, inconfundível e profundamente perturbador de uma forma que Watson não conseguia articular completamente. Não era desagradável exatamente, mas era profundamente errado. Como um perfume que tentasse imitar algo natural, mas falhasse sutilmente, criando uma sensação de vale estranho, olfativo. Quase certo. Quase convincente, mas não completamente, e essa quase verdade era mais perturbadora que mentira óbvia. Watson perguntou se Holmes reconhecia a fragrância, e o detetive tampou o frasco rapidamente, seu rosto visivelmente mais pálido que momentos antes.
Respondeu que não completamente, mas havia componentes que não deveriam existir juntos. Algumas das notas eram impossíveis, ou pelo menos extremamente raras e perigosas de combinar em uma única composição. Thomas, que havia permanecido cautelosamente na entrada, deu um passo à frente pedindo para ver. Holmes entregou o frasco e o jovem abriu e cheirou. Seu rosto transformou-se dramaticamente, de curiosidade para reconhecimento, para o horror puro. Ele sussurrou que aquilo não podia ser, que Monsieur Beaumont havia destruído aquela fórmula anos atrás, jurara que nunca a recriaria, que deixara aquele capítulo de sua vida fechado para sempre. Holmes demandou saber que fórmula era aquela, e Thomas olhou para o frasco como se contivesse uma serpente viva prestes a atacar. Explicou que era A Vingança de Héloïse, o primeiro trabalho verdadeiramente importante de Monsieur Beaumont, criado há 30 anos quando ainda vivia em Paris. Ele o desenvolvera para uma cliente específica, uma mulher chamada Héloïse Mercier, que queria um perfume único, algo que capturasse a essência de um amor perdido, de uma oportunidade desperdiçada, de um arrependimento eterno que a consumia. Watson perguntou se ele conseguira criar tal coisa, e Thomas respondeu que sim, conseguira demais. O perfume fora uma obra-prima técnica, mas tinha um efeito colateral devastador. Induzia melancolia profunda em quem o usava e em todos ao redor. Não era apenas uma fragrância, era emoção destilada em forma líquida, e aquela emoção específica era pura dor. Watson sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto perguntava o que havia acontecido com Héloïse. Thomas respondeu que ela morrera 3 meses após receber o perfume, suicídio, atirara-se no Sena, usando um vestido completamente encharcado na fragrância. Disseram que na autópsia seu corpo ainda cheirava a arrependimento, como se a emoção tivesse se tornado parte de sua própria carne. Holmes guardou o frasco de volta no saco de evidências e o entregou a Lestrade, declarando que precisava examinar os registros de Monsieur Beaumont, seus clientes, seus fornecedores, qualquer correspondência dos últimos meses. Lestrade informou que já haviam separado tudo, que estava no escritório nos fundos, mas perguntou se Holmes realmente acreditava que um perfume matara o homem. Holmes respondeu que acreditava que alguém usara um perfume como arma, cuidadosamente, deliberadamente e com conhecimento profundo, não apenas de fragrâncias, mas da psicologia de Laurent Beaumont. Aquilo não fora simplesmente uma morte, fora uma performance elaborada, e o assassino deixara uma assinatura tanto literal quanto olfativa. Passaram horas no escritório, uma sala pequena nos fundos da boutique, com uma mesa sobrecarregada de papéis, cadernos de fórmulas escritas em francês e inglês, cartas de clientes exigentes, faturas de fornecedores exóticos. Holmes trabalhou metodicamente, separando, organizando, criando pilhas que seguiam lógica incompreensível para Watson. O doutor tentou ajudar, mas logo percebeu que estava mais atrapalhando que contribuindo. O sistema de Holmes era perfeitamente lógico para ele mesmo, mas completamente opaco para qualquer outro observador. Foi Watson quem encontrou a fotografia, escondida entre as páginas de um caderno antigo com capa de couro desgastado. Amarelada pelo tempo, mostrava um homem jovem, reconhecível como Beaumont, 30 anos mais jovem, ao lado de uma mulher linda de cerca de 25 anos. Cabelos escuros presos em estilo da época, e olhos que mesmo em fotografia sépia transmitiam uma intensidade perturbadora. No verso, escritas em tinta já desbotada, as palavras Héloïse e Laurent, Paris, 1894, antes de tudo. Watson chamou Holmes e mostrou a descoberta. O detetive examinou a fotografia cuidadosamente, seus olhos se estreitando enquanto absorvia cada detalhe. Observou que a linguagem corporal sugeria muito mais que uma relação meramente profissional,
que se Watson olhasse com atenção, veria como Beaumont se inclinava para ela, como a mão dela repousava em seu braço de forma possessiva, íntima, proprietária. Watson perguntou se Holmes achava que eram amantes, e o detetive respondeu que achava haver uma conexão que transcendia negócios ou amizade casual. E quando ela morreu, Beaumont provavelmente carregou a culpa como pedra amarrada ao pescoço. Afinal, ele criara o perfume que a levara à morte. Thomas apareceu na porta trazendo uma bandeja com chá que Mrs. Hudson preparara antes deles saírem, sempre preocupada que seus inquilinos se esquecessem de comer ou beber durante as investigações. Perguntou se haviam encontrado algo importante. Holmes mostrou a fotografia e perguntou se Beaumont e Eloise eram próximos. Thomas hesitou visivelmente, claramente desconfortável com a pergunta. Respondeu que não sabia os detalhes completos, que Monsieur Beaumont nunca falava sobre Paris, sobre aqueles anos que pareciam enterrados em algum lugar profundo de sua memória. Mais uma vez, quando estava particularmente melancólico após beber muito vinho do Porto, ele dissera algo revelador. Dissera que havia amado apenas uma mulher em toda a sua vida e que a matara com suas próprias mãos, mesmo que ninguém mais visse a situação dessa forma. Watson murmurou a palavra culpa, que Beaumont carregara aquele peso por 3 décadas inteiras. Holmes adicionou que alguém sabia disso. Alguém que decidira usar essa culpa antiga, transformá-la em arma psicológica, recriar o perfume maldito, forçá-lo a confrontar seu pecado original e, no processo de rememoração forçada, matá-lo lentamente com o peso de seu próprio arrependimento destilado. Thomas perguntou quem faria tal coisa, observando que Eloise não tinha família que ele soubesse. Não havia herdeiros conhecidos buscando vingança após tanto tempo. Holmes sorriu, mas não havia nenhum humor genuíno na expressão. Respondeu que sempre havia alguém, sempre aqueles que se lembravam, que guardavam rancores como tesouros preciosos, que esperavam décadas se necessário para o momento certo. Apenas precisavam encontrar quem, e para isso precisavam entender não apenas quem Eloise era, mas quem ela conhecia, quem ela poderia ter deixado para trás, além de memórias e uma fragrância de arrependimento impossível de esquecer. A tarde estava morrendo quando deixaram a boutique, o sol já baixo tingindo as ruas de Mayfair com tons de ouro velho. O cheiro ainda grudava em suas roupas, em seus cabelos, em suas peles, como se as fragrâncias tivessem se tornado parte deles. Watson sabia por experiência que levaria dias para desaparecer completamente, que continuaria sentindo aqueles aromas fantasmas toda vez que se movesse. Holmes declarou que voltariam no dia seguinte, mas que, por enquanto, precisava de livros, de referências sobre perfumaria francesa do século XIX, e principalmente de silêncio para organizar os pensamentos e conectar os fios ainda soltos da investigação. Mas quando chegaram em Baker Street, ao cair da noite, uma visitante os esperava na sala de estar. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, elegantemente vestida de preto, como se estivesse de luto recente. O rosto marcado pelo tempo, mas ainda bonito, com traços que sugeriam ter sido extraordinariamente bela na juventude. E quando se levantou, ao vê-los entrar, Watson cheirou um perfume distinto entre todos os que Londres usava. Rosa e violeta e algo mais profundo, mais escuro, familiar de uma forma que ele não conseguia identificar imediatamente, mas que fazia algo em sua memória se mexer desconfortavelmente. A mulher disse que esperava que o Sr. Holmes viesse investigar, sua voz carregando um leve, mas inconfundível sotaque francês. Que Laurent merecia melhor que morrer sozinho, cercado pelos fantasmas de fragrâncias passadas e arrependimentos que nunca cicatrizaram. Holmes parou na porta, estudando-a com uma intensidade renovada que Watson reconheceu como o momento em que peças começavam a se encaixar em sua mente brilhante. Perguntou quem ela era, a voz calma, mas com um fio de tensão que poucos reconheceriam.
A mulher sorriu, mas era um sorriso profundamente triste, carregado de décadas de alguma coisa que Watson não conseguia nomear. Disse que seu nome era Celeste Mercier, irmã de Héloïse, e que viera contar a verdade que Laurent nunca soubera, a verdade que matara sua irmã todas aquelas décadas atrás, e que agora, finalmente, parecia ter encontrado sua própria forma de justiça tardia, mas inevitável. Holmes gesticulou para que Celeste Mercier se sentasse novamente, mas ela permaneceu de pé, como se a gravidade do que tinha a dizer exigisse que ficasse ereta, que enfrentasse as palavras que carregara por tanto tempo. Watson ofereceu chá, um gesto automático de hospitalidade inglesa, mas ela declinou com um aceno suave de mão. Disse que precisava falar antes que a coragem a abandonasse, que havia ensaiado aquele momento por anos, mas agora que chegara, as palavras eram mais difíceis de pronunciar que imaginara. Holmes esperou em silêncio, aquela paciência que ele reservava para testemunhas que carregavam verdades importantes. Watson reconheceu a postura, a forma como o detetive se tornava completamente imóvel, absorvendo não apenas palavras, mas cada nuance de expressão, cada hesitação reveladora. Celeste começou explicando que ela e Héloïse eram gêmeas, não idênticas, mas próximas o suficiente para que sempre soubessem o que a outra estava sentindo. Cresceram em Montmartre, filhas de um comerciante modesto, com sonhos que excediam suas circunstâncias. Héloïse era a mais ousada das duas, a que acreditava que beleza e inteligência poderiam abrir portas que nascimento não abria. Watson percebeu uma tristeza profunda na voz de Celeste ao descrever a irmã. O tipo de tristeza que vem não de tempo passado, mas de oportunidades perdidas que ainda doem décadas depois. Ela contou que Héloïse conhecera Laurent Beaumont em uma festa literária em 1893, quando ele era um jovem perfumista, começando a fazer nome em Paris. Ele era talentoso, mas pobre. Ela era bonita, mas igualmente sem recursos, e entre eles nasceu algo que Celeste não soube nomear na época. Amor, talvez, ou obsessão mútua, ou simplesmente reconhecimento de duas almas igualmente ambiciosas e desesperadas. Holmes perguntou se Héloïse tornou-se cliente de Beaumont, e Celeste balançou a cabeça, corrigindo que ela tornara-se muito mais que isso. Tornara-se musa, modelo, inspiração. Laurent criava fragrâncias para ela, usando seu corpo como tela, experimentando combinações que testava em sua pele antes de oferecer a qualquer cliente pagante. Watson sentiu desconforto crescente ao imaginar a intimidade que tal arranjo requeria. As horas passadas em proximidade, estudando como cada essência reagia com a química única de uma pessoa específica. Celeste continuou dizendo que durante um ano eles foram inseparáveis, que Laurent prometeu que quando fizesse fortuna, casaria com Héloïse, que a elevaria ao status que sua beleza merecia. Mas então veio a comissão que mudou tudo, um aristocrata rico que ofereceu quantia substancial por perfume exclusivo para sua esposa. Laurent viu oportunidade, aceitou, e pela primeira vez desde que conhecera Héloïse, teve dinheiro real nas mãos. E foi aí, Celeste disse com voz que tremia ligeiramente, que Laurent fez a escolha que definiria o resto de sua vida e a morte de Héloïse. Ele usou as fórmulas que desenvolvera para Héloïse, os segredos aromáticos que descobrira estudando sua pele, suas emoções, suas essências mais íntimas, e os vendeu como se fossem apenas produto de sua genialidade individual. Holmes inclinou-se para a frente, os dedos entrelaçados sob o queixo, e perguntou se Héloïse soubera do que ele fizera. Celeste respondeu que sim, que ela descobrira ao ver a esposa do aristocrata usando perfume que Laurent jurara ser criado apenas para ela, usando fragrância que nascera de suas próprias emoções destiladas. Watson murmurou que aquilo devia ter sido devastador, e Celeste
concordou com um sorriso amargo. Disse que Héloïse confrontara Laurent, que houvera discussão terrível, que ele tentara justificar dizendo que era apenas negócio, que sentimentos e comércio eram coisas separadas. Mas para Héloïse, que dera não apenas seu corpo, mas sua própria essência emocional para aquelas criações, era traição da forma mais profunda possível. Ela rompeu com ele naquela noite, Celeste continuou, mas Laurent não aceitou a separação facilmente. Ele aparecia em sua porta, enviava cartas, oferecia dinheiro como se isso pudesse comprar perdão. E quando Héloïse continuou recusando, quando deixou claro que nunca o perdoaria, ele fez algo que Celeste ainda considerava a verdadeira maldade de toda a história. Holmes pediu que ela explicasse, e Celeste respirou fundo antes de continuar. Contou que Laurent criara um perfume final, dizendo que era seu pedido de desculpas destilado, sua última tentativa de fazer Héloïse entender que a amava verdadeiramente. Chamou-o de A Vingança de Héloïse, nome que ela deveria ter reconhecido como aviso, mas estava tão consumida por raiva e dor que não viu o perigo. O perfume era obra-prima técnica, Celeste admitiu, mas era também crueldade pura. Laurent capturara na fragrância não o amor que sentira por Héloïse, mas o arrependimento que ele imaginava que ela deveria sentir por rejeitá-lo. Cada nota era a acusação, cada camada uma lembrança do que ela perdera ao afastá-lo, do futuro que poderiam ter tido se ela fosse menos orgulhosa, menos ferida, menos humana. Watson sentiu náusea crescente ao compreender a dimensão psicológica do que Beaumont fizera. Não era apenas perfume, era armadilha emocional, gaslighting destilado em óleo essencial. Celeste explicou que Héloïse começou a usar o perfume obsessivamente, que dizia que era a única coisa que fazia sentido, que capturava exatamente o que ela sentia. Mas o que ela sentia era culpa manipulada, arrependimento artificial, uma narrativa em que ela era a vilã por ter se importado quando foi traída. Em 3 meses, estava completamente perdida em espiral de autorrecriminação, convencida de que merecia a dor que sentia. Então, numa manhã de novembro, vestiu seu melhor vestido, encharcou-o no perfume até que cada fibra estava saturada e caminhou até a Pont-Neuf. Lá, com dezenas de testemunhas observando, mas nenhuma entendendo o que viam, ela subiu no parapeito e se jogou no Sena. O silêncio que se seguiu era denso como névoa londrina. Watson sentia as palavras pesando no ar, a tragédia de uma vida destruída não por amor, mas por manipulação aromática tão sutil que a vítima acreditava que as emoções eram completamente suas. Holmes finalmente perguntou por que Laurent não fora responsabilizado, por que ele conseguira simplesmente deixar Paris e recomeçar em Londres. Celeste respondeu que não havia crime reconhecível, que ninguém entendia como perfume poderia ser arma, como fragrância poderia matar tão efetivamente quanto veneno. As autoridades registraram como suicídio de mulher instável e Laurent, carregando sua culpa como emblema trágico, mudou-se para a Inglaterra e construiu o império sobre fundação de mulher morta. Watson perguntou por que Celeste esperara 30 anos para buscar alguma forma de justiça, e ela respondeu que não esperara exatamente. Passara 3 décadas estudando perfumaria, aprendendo os segredos que Laurent usara, entendendo a linguagem aromática que ele falava. Trabalhara em boutiques pequenas, sempre no fundo, nunca com seu nome real, construindo conhecimento e paciência em medidas iguais. E então, há 6 meses, sentira que finalmente estava pronta. Escrevera para Laurent sob nome falso, dizendo ser colecionadora interessada em suas obras antigas, especificamente em A Vingança de Héloïse. Ele respondera, surpreso que alguém soubesse daquela fragrância, mas também claramente tentado pela possibilidade de reviver sua obra-prima maldita. Holmes observou que Beaumont recriara o perfume,
que o frasco encontrado em seu bolso provava isso. Celeste confirmou com um aceno, explicando que ela o manipulara cuidadosamente ao longo de meses de correspondência, sempre usando papel perfumado com essências específicas que evocavam memórias sem serem óbvias, plantando sugestões sutis, fazendo-o acreditar que recriar aquela fragrância seria a forma de honrar Heloise, de finalmente fazer as pazes com seu fantasma. Watson sentiu arrepios ao compreender a elaboração, a paciência predatória com que ela caçara Beaumont através de seus próprios sentidos, usando contra ele as mesmas armas aromáticas que ele usara contra Heloise. Mas Holmes fez a pergunta que Watson temia fazer. Perguntou diretamente se Celeste matara Laurent Beaumont. Ela olhou para o detetive com olhos que não mostravam remorso, apenas uma calma terrível, e respondeu que não fisicamente, que nunca tocara nele, nunca quebrara um único frasco em sua boutique. Mas sim, ela orquestrara sua morte tão certamente quanto ele orquestrara a de Heloise. Enviara instruções através de suas cartas perfumadas, sugerira combinações específicas de essências que sabia seriam tóxicas em concentração adequada, plantar a ideia de que certas fragrâncias deveriam ser misturadas de formas que violavam toda a regra de segurança em perfumaria. E na noite antes de sua morte, enviara mensageiro com uma caixa, contendo 20 frascos de essências raras, com instruções de como deveriam ser dispostas ao redor dele quando ele usasse o perfume recriado pela primeira vez. Disse que era ritual tradicional entre perfumistas franceses, uma forma de honrar a criação ao rodeá-la com suas inspirações. Laurent, tão consumido por culpa e desejo de fazer as pazes com o passado, seguira as instruções exatamente. Watson percebeu que estava segurando a respiração, e Celeste continuou explicando que as essências que ela escolhera em combinação com a vingança de Heloise criavam mistura sufocante que induzia pânico, alucinações e, eventualmente, paralisia respiratória. Laurent deve ter morrido aterrorizado, vendo fantasmas aromáticos de todos aqueles que prejudicara, afogando-se em ar saturado com seus próprios pecados destilados. Holmes se levantou e caminhou até a janela, olhando para Baker Street iluminada por lampiões de gás. Perguntou sem se virar por que Celeste estava lhes contando isso. Por que confessar quando poderia simplesmente deixar o caso ser arquivado como morte acidental? Ela respondeu que porque arrependimento era contagioso, que descobrira isso da forma mais dura possível. Passara 30 anos preparando vingança, e agora que a executara, sentia não a satisfação que esperava, mas apenas vazio onde Heloise costumava estar. Sua irmã continuava morta, e ela transformara-se em versão feminina de Laurent, usando perfume como arma, manipulando emoções através de moléculas aromáticas, provando que aprendera bem demais as lições que ele ensinara. Watson perguntou se ela esperava ser presa, e Celeste deu de ombros com elegância parisiense. Disse que não importava, que já estava presa há 3 décadas na prisão de sua própria raiva, e que talvez prisão física seria mais honesta, mais limpa. Holmes virou-se finalmente, estudando-a com expressão que Watson não conseguia decifrar completamente. Disse que a lei britânica teria dificuldade extraordinária em processar esse caso, que provar que alguém matou outra pessoa através de sugestões aromáticas e instruções epistolares seria quase impossível. Não havia evidência física que a conectasse ao crime, apenas confissão que ela poderia facilmente retratar, alegando ter sido fantasia de mulher consumida por luto antigo. Celeste sorriu, mas era sorriso quebrado, e perguntou se Holmes a deixaria ir então, se permitiria que justiça aromática permanecesse sem consequências legais. O detetive respondeu que não era trabalho dele determinar moralidade, apenas fatos. E os fatos eram que Laurent Beaumont morrera cercado por fragrâncias de sua própria criação,
que tecnicamente ninguém quebrara os frascos, exceto possivelmente ele mesmo seguindo instruções que acreditava serem tradição inofensiva. Que morte foi tanto suicídio quanto assassinato, assim como morte de Eloise fora 3 décadas antes. Watson percebeu o que Holmes estava fazendo, reconhecendo que havia justiça em permitir que Celeste carregasse seu próprio arrependimento, como Laurent carregara o dele. Que prisão de consciência era mais severa que qualquer cela que Scotland Yard pudesse oferecer. Celeste pareceu entender também, e perguntou o que deveria fazer agora, para onde deveria ir com o peso do que fizera. Holmes respondeu que isso era escolha dela, mas sugeriu que talvez pudesse usar seu conhecimento de perfumaria para algo que não fosse vingança, que Eloise provavelmente preferiria ser lembrada não pela forma como morreu, mas pela forma como viveu antes de Laurent destruí-la. A mulher considerou isso por longo momento, depois assentiu lentamente. Disse que retornaria a Paris, que abriria boutique pequena em Montmartre, onde ela e Eloise cresceram, que criaria fragrâncias que celebrassem alegria ao invés de amplificarem dor. Seria expiação inadequada, mas era tudo o que tinha para oferecer. Ela se levantou para sair, mas na porta parou e virou-se uma última vez. Disse que havia algo mais que Holmes deveria saber, que Thomas Ashford não era apenas aprendiz de Laurent, era filho ilegítimo de Eloise, concebido meses antes de sua morte e criado por família adotiva que nunca lhe contara a verdade completa de suas origens. Watson sentiu como se chão tivesse se movido sob seus pés. Holmes perguntou como Celeste sabia disso. E ela respondeu que porque foi ela quem arranjou a adoção, ela quem garantiu que o menino tivesse vida melhor que qualquer coisa que Eloise poderia oferecer em seu estado deteriorado. E foi ela quem, anos depois, sutilmente orquestrou para que Thomas encontrasse emprego com Laurent, querendo que o homem conhecesse o filho que nunca soubera que tinha, mesmo que nenhum dos dois jamais descobrisse a verdade. Era crueldade adicional, ela admitiu, fazer Laurent trabalhar diariamente com o fantasma vivo de Eloise, mas também era sua forma de garantir que ele nunca realmente escapasse do que fizera. Holmes perguntou se Thomas sabia de qualquer parte disso, e Celeste disse que não, que o rapaz acreditava ser órfão comum, e que seria bondade permitir que continuasse acreditando. Algumas verdades eram pesadas demais para serem carregadas, especialmente por aqueles que já haviam sofrido o suficiente sem escolha própria. E com isso, Celeste Mercier saiu na noite londrina, deixando apenas o fantasma de seu perfume, rosa e violeta, e algo mais escuro, flutuando na sala de estar de Baker Street como testemunha silenciosa de confissão que nunca seria repetida em tribunal. Watson finalmente exalou, percebendo que estivera tenso durante todo o relato. Perguntou a Holmes o que fariam, se realmente deixariam que Celeste simplesmente desaparecesse na noite. Holmes voltou para sua poltrona e acendeu cachimbo, o ritual familiar ajudando a processar o extraordinário. Respondeu que às vezes a justiça que a lei oferecia era inadequada para crimes que a lei mal conseguia reconhecer. Laurent Beaumont matara Eloise tão certamente quanto se a tivesse empurrado ele mesmo da ponte, mas fizera isso através de perfume, através de manipulação emocional tão sutil que parecia natural. E Celeste matara Laurent da mesma forma, usando as armas dele contra ele, provando que arrependimento podia ser tão tóxico quanto qualquer veneno físico quando concentrado e aplicado com precisão cirúrgica. Watson perguntou sobre Thomas, se deveriam contar ao jovem sobre sua verdadeira herança. E Holmes balançou a cabeça, dizendo que Celeste tinha razão sobre isso ao menos. O rapaz perdera seu empregador, não precisava perder também sua compreensão de quem era, sua identidade construída ao longo de 20 e tantos anos. Alguns segredos eram mais gentis quando permaneciam enterrados, Holmes observou, e este era um deles.
Thomas poderia recomeçar, encontrar novo emprego, nova vida, sem o peso de saber que era filho de tragédia francesa e neto de vingança destilada. A manhã seguinte trouxe chuva fina que transformava Londres em aquarela desbotada. Watson acordou com a cabeça pesada, sonhos fragmentados povoados por fragrâncias impossíveis e mulheres se jogando em rios que cheiravam a rosas podres. Desceu para encontrar Holmes já vestido, estudando o frasco que Lestrade deixara com eles na noite anterior, a vingança de Heloise repousando na mesa como acusação silenciosa. O detetive explicou sem erguer os olhos que passara a noite pesquisando, que consultara seus volumes sobre toxicologia aromática e correspondências com perfumistas continentais. A história que Celeste contara verificava-se em cada detalhe que ele conseguira confirmar. Laurent Beaumont realmente deixara Paris subitamente em 1895. Héloïse Mercier realmente morrera no Sena naquele novembro, e os registros de óbito mencionavam brevemente o cheiro incomum que emanava do corpo. Watson serviu café e perguntou o que Holmes pretendia fazer com a informação, se realmente deixariam o caso desaparecer como neblina matinal. O detetive finalmente olhou para ele, cansaço evidente em seus olhos cinzentos. Respondeu que tecnicamente não havia caso, que Celeste confessara apenas a eles, que sem testemunhas ou evidências físicas, qualquer acusação seria impossível de sustentar. Mas mais que isso, Holmes continuou, havia questão de se justiça realmente fora servida ou apenas perpetuada em ciclo vicioso. Celeste matara Laurent usando exatamente os métodos que ele usara contra Héloïse, provando apenas que vingança era hereditária, que se aprendia com os monstros e tornava-se um deles no processo. Um mensageiro interrompeu a conversa filosófica, trazendo nota urgente de Thomas Ashford. O jovem pedia que viessem à boutique imediatamente, que havia descoberto algo perturbador entre os papéis de Beaumont. Algo que mudava tudo o que achavam saber sobre o caso. Holmes e Watson chegaram à loja para encontrar Thomas, esperando nervosamente, segurando um envelope lacrado com cera vermelha. Explicou que encontrara escondido em compartimento secreto na mesa de trabalho de Beaumont. Compartimento que só descobrira porque tentava organizar as coisas para a eventual venda da propriedade. O envelope estava endereçado a ele próprio, Thomas Ashford, escrito com a letra elegante de Beaumont, mas visivelmente tremida, como se escrita sob grande estresse emocional. Holmes pediu permissão para abrir e Thomas concordou com mãos que tremiam tanto quanto a caligrafia. Dentro havia carta datada de uma semana antes da morte de Beaumont, e Holmes leu em voz alta, com voz que raramente demonstrava emoção, mas agora carregava algo próximo de surpresa. Laurent escrevera que sabia que ia morrer, que reconhecera o padrão nas cartas perfumadas que recebia, que identificara as essências como sendo aquelas que ele mesmo usara para criar a vingança de Héloïse 3 décadas antes. Sabia que alguém estava usando seu próprio trabalho contra ele, escreveu Beaumont, e suspeitava ser Celeste Mercier, embora não pudesse provar. Mas ao invés de resistir, ao invés de buscar proteção ou expor o plano, decidira colaborar com sua própria execução. Porque ele admitia na carta, passara 30 anos tentando fugir da culpa de ter destruído Héloïse, e descobrira que culpa não podia ser destilada ou diluída ou transformada em algo mais palatável. Watson sentiu algo apertar em seu peito ao ouvir Holmes ler as palavras seguintes. Beaumont escrevera que descobrira apenas recentemente que Héloïse dera à luz um filho meses antes de sua morte, que esse filho fora adotado e criado em ignorância de suas origens. E através de investigação discreta, identificara que Thomas Ashford, seu talentoso aprendiz dos últimos 2 anos, era esse filho. Thomas fez som estrangulado, metade soluço e metade negação, mas Holmes
continuou lendo sem pausa. Laurent escrevera que não contara a verdade a Thomas, porque não tinha direito, que havia destruído a mãe do rapaz tão completamente que não merecia reconhecimento como figura em sua vida. Mas trabalhara diariamente com o filho de Heloise por 2 anos, observando nele traços da mulher que amara e destruíra. E isso era a tortura mais refinada que qualquer coisa que Celeste poderia ter planejado. A carta terminava com instruções. Beaumont deixava a boutique inteira para Thomas, junto com todas as fórmulas, todos os segredos aromáticos que acumulara em vida. Não como redenção, porque não havia redenção possível, mas como reconhecimento de que o rapaz tinha talento genuíno, que poderia usar aquele conhecimento para criar beleza ao invés de destruição. E pediu apenas uma coisa: que Thomas não buscasse vingança contra Celeste, que permitisse que o ciclo terminasse ali. Ela fizera apenas o que Laurent merecia, e continuar seria apenas provar que arrependimento e vingança eram as únicas heranças que sabiam passar adiante. O silêncio que se seguiu era absoluto. Thomas estava pálido, segurando a borda da mesa como se precisasse de apoio físico para não desabar. Watson moveu-se instintivamente para ajudá-lo, guiando-o para uma cadeira antes que suas pernas falhassem completamente. O jovem finalmente encontrou voz para perguntar se era verdade, se Héloïse Mercier era realmente sua mãe, se Laurent Beaumont sabia disso enquanto o treinava diariamente. Holmes confirmou que tudo indicava que sim, que Celeste revelara a mesma informação na noite anterior e que aparentemente Laurent descobrira por conta própria através de suas investigações privadas. Thomas enterrou o rosto nas mãos, ombros sacudindo com soluços que ele tentava conter. Disse que não entendia, que passou 2 anos aprendendo com o homem que matou sua mãe, que nunca soube que cada fragrância que criava era construída sobre fundação de tragédia familiar. Watson colocou mão em seu ombro, oferecendo conforto inadequado, mas genuíno. Holmes permaneceu de pé, observando com expressão que misturava compaixão e algo mais calculado, como se ainda estivesse processando todas as implicações dessa revelação final. O detetive finalmente falou, dizendo que a situação era mais complexa que qualquer um deles imaginara. Laurent não fora simplesmente vítima de vingança elaborada, fora participante consciente em sua própria execução, transformando seu assassinato em suicídio assistido, sua morte em forma de expiação que julgara necessária. E Celeste não fora simplesmente assassina fria, mas instrumento de justiça que Laurent secretamente desejava. A punição que ele próprio teria administrado se tivesse coragem. Ambos eram culpados, ambos eram vítimas, e Thomas era resultado inocente de tudo isso. O jovem perguntou o que deveria fazer agora. Como poderia continuar vivendo com esse conhecimento? Se deveria aceitar a herança que Beaumont deixara ou rejeitá-la como manchada de sangue? Holmes respondeu que essa era a decisão que apenas Thomas poderia tomar, mas sugeriu que havia valor em transformar legado de dor em algo construtivo. A boutique poderia continuar, Holmes observou, mas sob nova direção, com nova filosofia. Thomas tinha talento real para a perfumaria. Todos que trabalhavam com ele reconheciam isso, e poderia usar essas habilidades para criar fragrâncias que trouxessem alegria ao invés de manipular emoções, que fossem honestas em suas intenções ao invés de armadilhas aromáticas. Seria a forma de honrar Héloïse não como vítima, mas como inspiração original de tudo aquilo, antes de Laurent transformar dom dela em arma. E seria a forma de provar que ciclos podiam ser quebrados, que filhos não precisavam herdar os pecados dos pais, que arrependimento não precisava ser destilado e passado adiante em frascos de cristal. Thomas considerou isso por longo tempo, limpando lágrimas com mãos que ainda cheiravam a essências da manhã de trabalho. Finalmente disse que precisava de tempo, que aquilo era demais para processar em um único dia.
mas que não queria que o trabalho de sua mãe, as fragrâncias que ela inspirara antes de tudo dar errado, fossem perdidos ou destruídos. Talvez pudesse recomeçar, ele disse com voz hesitante, mas crescente em firmeza. Talvez pudesse aprender com os erros tanto de Laurent quanto de Celeste, usar o conhecimento que ambos possuíam, mas sem a crueldade que o acompanhava. Não seria fácil, e certamente não seria rápido, mas era melhor que deixar a boutique fechar e permitir que a única coisa boa que saiu de toda a tragédia desaparecesse também. Holmes assentiu aprovação, e Watson sentiu o orgulho inesperado do jovem que demonstrava maturidade além de seus anos. A conversa foi interrompida pela chegada de Lestrade, que vinha coletar relatório final sobre o caso Beaumont para arquivos de Scotland Yard. O inspetor perguntou se Holmes descobrira algo relevante sobre a causa da morte, e o detetive respondeu com verdade cuidadosamente editada. Disse que Laurent Beaumont morrera de exposição à concentração tóxica de óleos essenciais, que aparentemente estava conduzindo o experimento com recriação de fórmula antiga e subestimara os perigos de trabalhar com essências tão concentradas em espaço fechado. Foi acidente. Holmes declarou com convicção, que fez Watson admirar sua habilidade de mentir quando necessário. Acidente trágico, mas completamente evitável, se Beaumont tivesse seguido protocolos básicos de segurança que todo perfumista deveria conhecer. Não havia suspeita de envolvimento criminal, apenas morte infeliz de homem que ficou descuidado em sua arte. Lestrade aceitou a explicação com alívio visível, claramente feliz por não ter que investigar mais profundamente em mundo de perfumaria que não entendia e não tinha interesse em aprender. Disse que arquivaria o caso como morte acidental e fecharia a investigação oficialmente. Após Lestrade partir, Thomas perguntou por que Holmes mentira, por que proteger a Celeste quando ela claramente orquestrara a morte de Beaumont. O detetive respondeu que verdade era complicada demais para o sistema legal, que lidava apenas em preto e branco, que tentar explicar assassinato por sugestão aromática e manipulação epistolar seria exercício fútil. Mas mais importante, Holmes continuou, era que tanto Laurent quanto Celeste já estavam servindo sentenças mais severas que qualquer juiz poderia impor. Laurent morrera carregando culpa de 3 décadas, e Celeste viveria o resto de sua vida sabendo que se tornara exatamente aquilo que odiava. Adicionar processo legal a isso seria apenas crueldade desnecessária, sem propósito construtivo. Thomas pareceu entender, ou pelo menos aceitar, e perguntou se deveria tentar contatar Celeste, conhecer a tia que nunca soubera que tinha. Watson e Holmes trocaram olhar, e foi Watson quem respondeu gentilmente que talvez fosse melhor esperar, dar tempo tanto para Thomas processar, quanto para Celeste viver com o que fizera. Relacionamentos construídos sobre fundação de assassinato, mesmo justificado, raramente prosperavam, Watson observou com sabedoria nascida de experiência. Melhor deixar que ambos curassem separadamente antes de tentarem criar conexão, que poderia apenas reabrir feridas mal cicatrizadas. Os dias seguintes trouxeram uma espécie de normalidade surreal. Thomas começou o processo de assumir propriedade da boutique, trabalhando com advogados para transferir títulos e licenças. A loja permaneceu fechada por respeito, mas já havia planos de reabrir em 1 mês com novo nome, nova filosofia, novo começo. Holmes recebeu carta de Celeste, enviada de Paris, confirmando que chegara em segurança e começara processo de abrir sua própria boutique em Montmartre. Não mencionava Laurent ou Thomas ou qualquer coisa relacionada a eventos em Londres. Apenas agradecia a Holmes por sua compreensão e compaixão, qualidades que ela não esperava encontrar em detetive famoso por lógica fria. Watson leu a carta por cima do ombro de Holmes e comentou que parecia que ela realmente pretendia tentar expiação através de criação
ao invés de destruição. Holmes dobrou a carta cuidadosamente e a guardou em gaveta com outros casos resolvidos, mas não oficialmente fechados. Respondeu que apenas tempo diria se Celeste conseguiria viver com o que fizera, se arrependimento podia realmente ser transformado em algo produtivo ou se simplesmente consumiria ela como consumiu Lohan. Mas pelo menos agora ela tinha escolha, liberdade de tentar ser algo além de vingança personificada. Uma tarde de uma semana após tudo, Thomas apareceu em Baker Street, trazendo presente em pacote cuidadosamente embrulhado. Disse que passara dias trabalhando em algo, usando técnicas que aprendera de Beaumont, mas com intenção completamente diferente. Dentro do pacote havia 2 frascos pequenos de cristal simples, cada um rotulado à mão com caligrafia ainda incerta, mas melhorando. Para Holmes, perfume chamado Clareza, que Thomas explicou ser tentativa de capturar essência de resolução intelectual, aquele momento quando padrões se tornam visíveis e verdade emerge de caos. Para Watson, perfume chamado Lealdade, fragrância que pretendia evocar confiabilidade, coragem gentil, presença reconfortante de amigo que permanece mesmo quando tudo mais falha. Watson sentiu-se inesperadamente emocionado pelo gesto, e Holmes, que raramente demonstrava sentimentos tão abertamente, pareceu genuinamente tocado. O detetive abriu o frasco de Clareza e cheirou cuidadosamente, e Watson viu expressão de surpresa cruzar seu rosto. Holmes declarou que era excelente, que capturava algo que ele não conseguia articular em palavras, mas reconhecia visceralmente. Thomas tinha talento real, dom que transcendia técnica e alcançava a arte verdadeira. E diferente de Lohan, que usara seu talento para manipular, Thomas parecia determinado a usá-lo para comunicar honestamente. O jovem corou com o elogio e explicou que ainda tinha muito a aprender, que levaria anos para dominar completamente o ofício. Mas sentiu que tinha que fazer aqueles 2 perfumes. Tinha que tentar capturar em fragrância o que Watson e Holmes fizeram por ele, dando-lhe verdade mesmo quando era dolorosa, oferecendo caminho para frente mesmo quando parecia não haver nenhum. Antes de sair, Thomas hesitou na porta e perguntou se Holmes realmente acreditava que ciclos podiam ser quebrados, que ele não estava destinado a repetir erros de Beaumont ou vingança de Celeste. O detetive respondeu que destino era desculpa de preguiçosos, que cada pessoa criava próprio futuro através de escolhas diárias. Thomas já fizera a escolha mais importante, Holmes observou, ao decidir usar herança de tragédia para criar beleza. Isso não apagava o passado, não ressuscitava Heloise ou redimia Lohan, mas provava que próxima geração não precisava carregar os pecados da anterior, que perfume podia ser apenas perfume ao invés de arma, que fragrâncias podiam celebrar ao invés de destruir. Após Thomas partir, Watson e Holmes ficaram em silêncio confortável, cada um processando o caso que desafiara não apenas suas habilidades dedutivas, mas suas compreensões de justiça e moralidade. Watson finalmente observou que aquele fora um dos casos mais estranhos que investigaram, não porque faltassem pistas ou evidências, mas porque quanto mais descobriam, menos certeza tinham sobre quem eram vítimas e quem eram vilões. Holmes concordou, adicionando que raramente encontravam casos onde assassino e vítima colaboravam tão completamente, onde morte era simultaneamente punição e libertação, onde justiça e vingança tornavam-se indistinguíveis. E no final, o detetive concluiu, talvez a única verdade clara fosse que perfume que nunca existiu, aquele que a nota misteriosa mencionava, era fragrância impossível de honestidade completa, de arrependimento genuíno sem auto-engano, de amor sem egoísmo. Lohan tentara criar essas coisas em forma aromática e falhara porque estava destilando mentiras, transformando manipulação em fragrância.
Mas talvez Thomas conseguisse, Holmes sugeriu com otimismo raro. Talvez jovem que crescera sem peso de culpa parental, que aprendera tanto com sucessos quanto falhas de seu mentor involuntário, pudesse finalmente criar perfumes que dissessem verdade ao invés de contá-la. Watson ergueu o frasco de lealdade e cheirou novamente, permitindo que a fragrância envolvesse seus sentidos. Era limpa, honesta, sem camadas ocultas ou intenções secretas. Apenas tentativa sincera de comunicar emoção através de moléculas aromáticas. Talvez fosse começo, ele pensou. Talvez fosse assim que ciclos eram quebrados. Não dramaticamente, mas gentilmente. Uma fragrância honesta de cada vez. 3 semanas se passaram antes que Holmes recebesse outra correspondência relacionada ao caso. A carta chegou numa manhã de novembro particularmente fria, quando a névoa londrina era tão densa que Baker Street parecia existir em dimensão própria, separada do resto do mundo por cortinas de umidade cinzenta. O envelope era de papel caro, levemente perfumado, com algo que Watson não conseguiu identificar imediatamente, mas que era agradável de forma discreta, não invasiva. A caligrafia era feminina e elegante, e quando Holmes abriu, Watson viu que vinha de Paris, de Celeste Mercier. O detetive leu em silêncio primeiro, sua expressão permanecendo neutra de forma que fazia Watson saber que o conteúdo era significativo. Finalmente, Holmes passou a carta para seu amigo, gesticulando que lesse enquanto acendia o cachimbo com movimentos deliberadamente lentos que indicavam profunda reflexão. Celeste escrevia que sua boutique em Montmartre estava prosperando modestamente, que havia encontrado clientela que apreciava fragrâncias honestas sem pretensão excessiva. Mas não era sobre sucesso comercial que escrevia, ela explicava, e sim sobre descoberta que fizera ao organizar os pertences de Heloise que guardara todos aqueles anos. Entre as cartas e fotografias e lembranças de vida interrompida brutalmente, Celeste encontrara diário que sua irmã mantivera nos últimos meses antes de morrer. Nunca tivera coragem de ler antes, mas recentemente, carregando o próprio peso de culpa e arrependimento, sentira a necessidade de entender completamente os pensamentos finais de Heloise. O que descobrira, Celeste escreveu com letra que tremia visivelmente na página. Mudava tudo o que pensara saber sobre a morte de sua irmã. As últimas entradas do diário revelavam que Heloise sabia exatamente o que Laurent fizera com a vingança de Heloise, que reconhecera a manipulação emocional destilada nas essências. Mas ao invés de ser vítima inconsciente, ela conscientemente escolhera usar o perfume mesmo assim. Watson sentiu arrepios ao ler as palavras que Celeste citava diretamente do diário. Heloise escrevera: Laurent pensa que criou perfume que me fará arrepender de rejeitá-lo, que me fará desejar voltar, mas ele não entende que arrependimento que sinto não é por tê-lo perdido, mas por ter desperdiçado tanto tempo em homem tão vazio. Uso seu perfume não porque me manipula, mas porque finalmente dá forma física ao que sempre senti. Que beleza pode ser arma, que arte pode ser crueldade, que algumas coisas são lindas precisamente porque destroem. Holmes comentou que aquilo complicava a narrativa que todos haviam construído, que transformava Heloise de vítima passiva em participante ativa de sua própria tragédia. Watson perguntou se isso significava que seu suicídio fora statement, ao invés de resultado de manipulação. E o detetive respondeu que provavelmente fora ambos simultaneamente, que verdade humana raramente era binária. Celeste continuava na carta admitindo que passara 30 anos culpando Laurent por algo que Heloise escolhera conscientemente, que construíra vingança elaborada baseada em compreensão incompleta dos fatos. Não que isso absolvesse Laurent completamente,
Ela esclarecia, ele ainda criara a arma emocional e a entregara à mulher que sabia estar vulnerável. Mas Heloise não fora vítima impotente que Celeste precisava vingar. E mais perturbador ainda, o diário revelava que Heloise soubera estar grávida quando se jogou no Sena. Escrevera sobre isso com clareza terrível, dizendo que a criança seria entregue à sua irmã, que já havia feito arranjos, que não queria trazer filho ao mundo para ser criado por mãe que entendera tarde demais, que preferia morrer dramaticamente a viver ordinariamente. Watson fechou os olhos, sentindo náusea ao processar egoísmo casual daquela decisão. Heloise escolhera a morte teatral sobre maternidade, deixando criança inocente para ser criada sem conhecer origens. Tudo para fazer declaração sobre arte e beleza e destruição. Celeste concluía a carta dizendo que não sabia o que fazer com essa informação, que mudava tudo, mas também nada. Que Laurent ainda fora manipulador cruel, que ela ainda matara um homem, mesmo que esse homem colaborasse em própria morte, que Thomas ainda era vítima inocente de escolhas egoístas de ambos seus pais biológicos. Mas sentiu que Holmes deveria saber a verdade completa, mesmo que não mudasse nada concretamente, porque construir narrativas em fundações incompletas levava à vingança baseada em mal-entendidos, e ela própria era a prova viva de quanto dano isso causava. Holmes dobrou a carta cuidadosamente quando Watson terminou de ler e a devolveu ao envelope. Comentou que casos raramente eram simples quanto pareciam inicialmente, que cada revelação tendia a adicionar camadas de complexidade ao invés de clarificar. Este caso especificamente parecia projetado para desafiar qualquer noção confortável de vítima e vilão, inocente e culpado. Watson perguntou se deveriam contar a Thomas sobre o diário, sobre o fato de que sua mãe conscientemente escolhera morrer sabendo que estava grávida. Holmes balançou cabeça definitivamente, respondendo que algumas verdades eram cruéis sem serem úteis, que Thomas não ganharia nada sabendo que foi rejeitado antes mesmo de nascer. O jovem já carregava suficiente, o detetive observou, sem adicionar conhecimento de que sua mãe o vira como inconveniência a ser passada adiante antes de executar saída dramática. Melhor deixá-lo acreditar que Heloise fora vítima trágica, que teria amado seu filho se tivesse sobrevivido para conhecê-lo. Watson concordou relutantemente, reconhecendo sabedoria na decisão, mesmo que parte dele ansiasse por honestidade completa. Mas honestidade, ele estava aprendendo através deste caso, não era sempre virtude, às vezes era apenas crueldade disfarçada de princípio. Os dois ficaram em silêncio por longo tempo, cada um perdido em pensamentos sobre natureza de verdade, justiça, e as formas como pessoas construíam narrativas para dar sentido a tragédias que resistiam a explicações simples. A normalidade retornou gradualmente, como sempre fazia após casos particularmente perturbadores. Outros mistérios chegaram, outros clientes bateram à porta de Baker Street com problemas que necessitavam da atenção de Sherlock Holmes. O caso do perfumista morto foi arquivado oficialmente, transformando-se em mais uma entrada nos anais de Scotland Yard. Mas Watson notou que Holmes mantinha o frasco de clareza que Thomas criara em sua mesa. Ocasionalmente o abria e cheirava quando estava trabalhando em dedução particularmente difícil. Uma vez, quando Watson perguntou se o perfume realmente ajudava sua concentração, ou era apenas sentimentalidade disfarçada, Holmes respondeu que era lembrança. Lembrança de que, mesmo em situações mais sombrias, próxima geração podia escolher criar beleza ao invés de perpetuar destruição. Que ciclos podiam ser quebrados mesmo quando pareciam inevitáveis. Que perfume podia ser apenas perfume. Fragrância honesta sem intenção oculta, se pessoa criando tivesse coragem de rejeitar legados tóxicos que herdara. Um mês após o caso fechar,
Watson estava caminhando por Mayfair quando decidiu passar pela boutique que fora de Laurent Beaumont. A fachada fora renovada, nova placa pendurada acima da porta, proclamando em letras douradas: Maison Héloïse, Parfum Honnête. Através da vitrine, Watson viu Thomas trabalhando, sua concentração total enquanto misturava essências em balança de precisão. Havia cliente aguardando pacientemente, mulher de meia-idade que observava o processo com fascinação genuína. E quando Thomas finalmente apresentou o resultado, oferecendo tira de papel perfumada para ela cheirar, o sorriso no rosto dela era de puro deleite sem complicação. Watson não entrou. Não queria interromper, mas sentiu satisfação profunda ao ver que o jovem realmente seguira caminho que escolhera, que transformara a herança impossível em algo que honrava a melhor versão de sua mãe, ao invés de pior versão de seu mentor. Ao retornar a Baker Street, Watson encontrou Holmes em conversa com um visitante inesperado. Mycroft Holmes, irmão mais velho do detetive, raramente deixava seus domínios habituais no Clube Diógenes ou escritórios governamentais. Então sua presença em Baker Street indicava assunto de alguma importância. O homem corpulento virou-se quando Watson entrou, cumprimentando-o com aceno preguiçoso de mão. Mycroft explicou que viera porque certas pessoas em posições elevadas estavam fazendo perguntas sobre caso Beaumont, especificamente sobre se havia conexões francesas que deveriam preocupar relações diplomáticas. Holmes respondeu com irritação mal disfarçada que caso estava fechado, que era tragédia doméstica sem implicações internacionais, que as pessoas em posições elevadas podiam dirigir suas preocupações para coisas mais importantes que morte de perfumista por exposição acidental a próprios produtos. Mycroft estudou seu irmão com olhos que viam muito mais que a maioria das pessoas e finalmente assentiu lentamente. Disse que transmitiria essa avaliação oficial, que caso seria arquivado permanentemente sem investigação adicional. Mas adicionou com algo como aviso em sua voz que se alguma vez descobrissem que Sherlock omitira informações relevantes para proteger assassino, haveria consequências mesmo para detetive consultor com reputação impecável. Holmes encontrou o olhar de seu irmão sem piscar e respondeu que não havia omitido nada relevante. Apenas decidira que certas complexidades morais estavam além do escopo de investigação policial e melhor deixadas para consciências individuais dos envolvidos. Mycroft pareceu aceitar isso, ou pelo menos decidir que não valia esforço de pressionar mais. Levantou-se para sair, mas na porta parou e comentou que às vezes admirava a capacidade de seu irmão de ver mundo não em termos de lei e ordem, mas em termos de humanidade imperfeita, fazendo escolhas difíceis. Que era luxúrio que ele, Mycroft, não podia permitir-se em sua posição, mas que reconhecia ter valor em contextos apropriados. E com isso, a última ameaça de exposição ou complicação desapareceu, deixando o caso verdadeiramente fechado, verdade completa, conhecida apenas por punhado de pessoas que tinham razões próprias para mantê-la em segredo. Naquela noite, Watson tentou escrever sobre o caso para suas crônicas, mas descobriu que era impossível. Como contar história onde vítima era parcialmente culpada, assassino era parcialmente justificado e resolução era permitir que todos carregassem próprias culpas ao invés de impor justiça legal. Holmes, observando frustração de seu amigo, sugeriu que talvez alguns casos não fossem feitos para publicação, que existiam mistérios cuja verdadeira lição estava em compreensão privada ao invés de entretenimento público. Este era um deles. Watson concordou relutantemente e guardou suas notas parciais em gaveta, sabendo que provavelmente nunca retornaria a elas. Algumas histórias eram pesadas demais para compartilhar, verdades complicadas demais para reduzir a narrativas satisfatórias, com começos claros e finais definidos. Mas semanas depois, quando o cheiro de perfume particularmente intenso
flutuou pela janela aberta de Baker Street, vindo de alguma dama passando na rua. Watson encontrou-se lembrando de Laurent Beaumont, morrendo cercado por fragrâncias de sua própria criação, de Heloise escolhendo morte dramática sobre vida ordinária, de Celeste transformando-se em monstro que caçava para destruir o monstro original. E lembrando de Thomas, escolhendo quebrar ciclo, usando mesmas ferramentas e conhecimentos, mas com intenção fundamentalmente diferente. Criando Maison Héloïse, não como memorial à vítima, mas como celebração do que poderia ter sido se escolhas diferentes tivessem sido feitas décadas atrás. Holmes comentou, sem erguer os olhos do jornal que estava lendo, que Watson estava pensando no caso do perfumista novamente. O doutor perguntou como ele sabia, e o detetive respondeu que sempre podia perceber pela forma como Watson ficava particularmente quieto, olhar distante, ocasionalmente tocando o próprio pulso onde gota do perfume lealdade ainda repousava, mesmo semanas depois. Watson admitiu que o caso o assombrava de formas que outros não faziam, que não conseguia parar de pensar sobre todas as escolhas que levaram a tantas tragédias interconectadas, sobre como pequenas decisões egoístas reverberavam através de décadas, destruindo vidas que nem sequer existiam quando escolhas originais foram feitas. Holmes finalmente abaixou o jornal e olhou para seu amigo com expressão que era rara em sua face geralmente controlada, algo próximo de empatia profunda. Disse que o caso era perturbador, precisamente porque revelava a verdade que todos preferiam ignorar, que vítimas podiam ser cúmplices, que heróis podiam ser vilões, que justiça e vingança eram frequentemente indistinguíveis. Mas também revelava, o detetive continuou com voz mais suave, que gerações não precisavam herdar pecados de ancestrais, que escolhas conscientes podiam quebrar padrões que pareciam inevitáveis. Thomas provava isso diariamente ao escolher criar ao invés de destruir, ao transformar legado tóxico em algo que poderia curar ao invés de ferir. E talvez, Holmes concluiu, essa fosse a lição mais importante que qualquer caso podia ensinar, que mesmo emergindo de tragédias mais sombrias, sempre havia a possibilidade de escolher diferente, de ser melhor que aqueles que vieram antes, de transformar perfume que matava em perfume que curava. Watson pensou sobre isso por longo tempo depois, sobre poder de escolha, sobre peso de herança, sobre formas como o passado sempre tentava ditar futuro, mas nunca completamente conseguia, se vontade humana resistisse com suficiente determinação. E quando finalmente dormiu naquela noite, seus sonhos não eram de mulheres se jogando em rios ou homens morrendo cercados por fragrâncias tóxicas, mas de jovem aprendiz em boutique renovada, criando perfumes honestos que cheiravam a possibilidade e recomeço, provando que mesmo histórias mais sombrias podiam ter epílogos que ofereciam algo próximo de esperança. O inverno chegou a Londres com sua crueldade habitual, transformando a cidade em paisagem de cinzas e gelo. Watson encontrou-se pensando ocasionalmente no caso Beaumont durante aqueles meses escuros, especialmente quando passava por perfumarias ou quando algum cheiro particular evocava memórias daquela boutique em Mayfair, dos frascos quebrados formando círculo ritual, do horror congelado no rosto de um homem morto por suas próprias criações. Holmes raramente mencionava o caso, mas Watson notava que o frasco de clareza permanecia em sua mesa, uma presença constante entre os experimentos químicos e pilhas de correspondência. Era a lembrança silenciosa de que mesmo os casos mais perturbadores podiam produzir algo de valor, que da tragédia podia emergir não apenas dor, mas também transformação genuína. Foi em fevereiro, quando Londres estava sob neve rara que transformava as ruas em labirinto branco, que Thomas Ashford apareceu novamente em Baker Street. Estava diferente do jovem pálido e trêmulo que os procurara meses antes.
Havia confiança em sua postura, propósito em seus movimentos, e quando falou, sua voz carregava certeza que só vem de alguém que encontrou seu lugar no mundo. Ele trouxe notícias, explicou, enquanto Mrs. Hudson preparava chá quente para combater o frio de fora. A Maison Héloïse estava prosperando além de suas expectativas, sua clientela crescendo não apenas em Londres, mas através de encomendas de toda a Inglaterra. Pessoas buscavam suas criações não porque eram as mais luxuosas ou caras, mas porque eram honestas, porque cada fragrância fazia exatamente o que prometia, sem camadas ocultas de manipulação. Watson comentou que devia estar orgulhoso e Thomas concordou, mas com humildade genuína. Disse que ainda era aprendiz em muitos sentidos, que cada dia descobria nova complexidade em arte que escolhera, mas que finalmente entendia o que Beaumont tentara ensinar-lhe, separando técnica de intenção, habilidade de moralidade. Holmes perguntou se Thomas havia considerado entrar em contato com Celeste, conhecer a tia que orquestrara a morte de seu mentor, mas também fora a única família de sua mãe. O jovem hesitou antes de responder, claramente tendo pensado profundamente sobre isso durante meses. Respondeu que trocara algumas cartas com Celeste, correspondências cautelosas onde ambos navegavam território complicado, de relação construída sobre fundação de tragédia e vingança. Ela contara mais sobre Héloïse, não a mártir romantizada, mas a pessoa real com falhas e virtudes em medida igual, e Thomas apreciara essa honestidade mesmo quando doía. Mas não tinha pressa em conhecê-la pessoalmente, ele explicou, porque ambos precisavam de tempo para se tornarem pessoas completas separadamente antes de tentarem construir conexão familiar. Celeste concordara, reconhecendo sabedoria nisso, e por enquanto as cartas eram suficientes, ponte entre passado que não podiam mudar e futuro que ainda estavam construindo. Thomas então revelou o verdadeiro motivo de sua visita. Dissera que queria criar algo específico, um projeto que vinha considerando há semanas, mas precisava de conselho antes de proceder. Queria criar perfume memorial, não para Beaumont ou Héloïse individualmente, mas para a ideia de que erro podia ser transformado em lição, que tragédia podia gerar sabedoria se pessoa estivesse disposta a aprender ao invés de apenas repetir padrões. Watson achou a ideia simultaneamente bonita e melancólica, mas Holmes questionou a praticidade. Perguntou como se capturava conceito tão abstrato em forma olfativa, como se destilava lição moral em essências aromáticas. Thomas sorriu, e havia algo de Beaumont naquele sorriso, a compreensão de perfumista de que fragrâncias eram linguagem própria, capaz de comunicar o que palavras não conseguiam. Explicou que não tentaria ser literal, mas criaria algo que evocasse sensação de transformação, acordes iniciais escuros e pesados, que gradualmente se transformavam em notas mais leves, mais esperançosas. Seria chamado simplesmente depois, ele disse, porque capturaria não o trauma em si, mas o que vinha depois. A reconstrução lenta, a escolha diária de ser melhor que circunstâncias sugeriam que deveria ser. E doaria lucros de suas vendas para orfanato que cuidava de crianças sem família, tentando garantir que outras crianças como ele tivessem oportunidades que sorte e bondade de estranhos lhe proporcionaram. Holmes expressou aprovação rara e genuína, observando que Thomas entendera algo que escapava a muitos, que verdadeira expiação não vinha de autoflagelação, mas de ação construtiva, de usar dor própria para prevenir dor de outros. Era a lição que Laurent nunca aprendera e que custara tudo. O jovem ficou para o chá, compartilhando histórias de clientes interessantes e desafios técnicos de perfumaria que faziam Holmes se inclinar interessado, sempre fascinado por qualquer ofício que requeria precisão e conhecimento especializado.
Watson observou a interação com satisfação profunda, vendo que Thomas não apenas sobrevivera à revelação de suas origens, mas prosperara, transformando o conhecimento doloroso em combustível para crescimento ao invés de desculpa para estagnação. Antes de partir, Thomas hesitou na porta da mesma forma que fizera meses atrás. Mas desta vez não era incerteza que o pausava, mas gratidão que precisava expressar. Disse que Holmes e Watson salvaram não apenas sua sanidade naqueles dias terríveis, após descobrir verdade sobre sua família, mas também seu futuro, oferecendo perspectiva que permitiu escolher criação sobre destruição. Holmes dispensou o agradecimento com desconforto característico de homem não acostumado a demonstrações emocionais, mas Watson viu o prazer genuíno em seus olhos. Após Thomas sair, o detetive comentou que casos raramente ofereciam oportunidade de ver resultados de longo prazo de suas intervenções, que geralmente resolviam mistério e seguiam em frente sem saber se resolução realmente melhorou situação. Este caso era a exceção, ele observou, onde podiam testemunhar transformação real, ver que escolhas que fizeram, permitir que Celeste vivesse com culpa ao invés de prisão, proteger Thomas de verdades mais cruéis sobre sua mãe, encorajar o uso de herança para bem, produziram resultado positivo mensurável. Watson concordou, mas adicionou que resultado positivo não apagava a complexidade moral do caso, não tornava decisões que tomaram necessariamente certas, apenas funcionais. Ainda havia parte dele que questionava se justiça fora realmente servida ou apenas adiada, se permitir que Celeste escapasse de consequências legais estabelecia precedente perigoso. Holmes respondeu que moralidade absoluta era luxo de filósofos e pregadores, que detetives lidavam com realidade bagunçada onde escolhas perfeitas raramente existiam. Fizeram o melhor que puderam com informações que tinham, priorizando dano reduzido sobre justiça abstrata, e resultado sugeria que escolha fora razoável mesmo se não perfeitamente virtuosa. Os meses continuaram passando, inverno derretendo em primavera, que trouxe flores e luz renovada a Londres. O caso Beaumont tornou-se memória, ainda vívida para aqueles envolvidos, mas desaparecendo gradualmente da consciência pública, que sempre tinha novos escândalos e tragédias para consumir atenção limitada. Watson finalmente tentou escrever sobre o caso novamente, mas descobriu que ainda não conseguia encontrar ângulo certo. História resistia à estrutura narrativa convencional. Recusava-se a ser moldada em conto moral satisfatório, com lições claras e final definitivo. Era muito humana, muito complicada, muito honesta sobre ambiguidades que preferiam fingir não existir. Então, guardou as notas novamente, aceitando que talvez alguns casos não fossem destinados à publicação, que existiam mistérios cuja verdadeira importância estava não em entretenimento que proporcionavam, mas em lições privadas que ensinavam aos envolvidos. Em maio, carta chegou de Paris. Era de Celeste, escrevendo para informar que sua boutique estava prosperando, que encontrara paz inesperada em trabalho honesto após décadas de planejar vingança que ultimamente compreendeu ser tão destrutiva para ela quanto para alvo pretendido. Mas mais importante, ela escreveu, finalmente conseguira perdoar Heloise. Não apenas sua morte, mas suas escolhas que levaram a ela. O egoísmo casual com que tratar a gravidez como inconveniência e filho como afterthought. Ler o diário fora doloroso, mas necessário, forçando-a a ver irmã como pessoa falha, ao invés de santa mártir que construíra em imaginação ao longo de 3 décadas. E ao ver Heloise claramente, com todas suas falhas e virtudes em foco honesto, Celeste finalmente conseguira perdoar também Laurent.
Não porque ele merecia perdão, mas porque carregar ódio por tanto tempo tornara-se peso maior que qualquer punição que ela pudesse infligir. Ele morrera sabendo que destruíra a mulher que amava. E essa consciência fora a prisão mais severa que qualquer coisa que tribunal francês ou inglês pudesse impor. Ela concluía dizendo que pensava frequentemente em Thomas, que esperava algum dia conhecer o sobrinho que nunca soubera ter, mas entendia a necessidade de tempo e distância. Talvez em alguns anos, quando ambos estivessem mais estabelecidos, mais confortáveis com o passado que compartilhavam, pudessem construir relacionamento baseado não em tragédia, mas em apreciação mútua de terem sobrevivido e crescido além dela. Holmes leu a carta em voz alta para Watson, e quando terminou, ambos ficaram em silêncio pensativo. Finalmente, o detetive observou que talvez aquilo fosse resolução real do caso, não morte de Laurent, ou confissão de Celeste ou descoberta de Thomas, mas esse momento meses depois, quando a pessoa que orquestrara assassinato elaborado finalmente encontrou paz, não através de vingança, mas através de perdão. Watson comentou que era final inesperadamente esperançoso para a história tão sombria, e Holmes concordou que vida raramente seguia expectativas narrativas. Tragédias produziam crescimento, vinganças levavam a arrependimento e, ocasionalmente, muito ocasionalmente, pessoas provavam capazes de escolher algo além de repetir ciclos destrutivos que herdaram. A primavera transformou-se em verão, Londres ficando quente e abafada, de forma que fazia residentes sonharem com campos e costa. Holmes e Watson continuaram suas vidas. Outros casos chegaram e foram resolvidos, mas o caso Beaumont permaneceu com eles de formas que não conseguiam completamente articular. Às vezes, Watson cheirava o perfume lealdade que Thomas criara, e era transportado de volta para aquela boutique em Mayfair, para círculo de frascos quebrados e homem morto cercado por suas próprias criações. Mas ao invés de apenas tristeza, agora sentia também esperança, compreensão de que mesmo de cenário tão sombrio, algo de valor emergira. Thomas prosperava, transformando herança impossível em sucesso honesto. Celeste encontrara a paz que buscara através de meios errados por tempo errado. E ele próprio, Watson, aprendera a lição sobre complexidade de justiça, sobre como verdade raramente era simples quanto aparentava, sobre valor de compaixão mesmo quando lei exigia julgamento. Uma tarde de agosto, Watson estava caminhando por Mayfair, quando decidiu parar na Maison Héloïse. Não por necessidade específica, mas por curiosidade, por desejo de ver como Thomas estava realmente progredindo, além de relatórios otimistas que compartilhava durante visitas ocasionais a Baker Street. A boutique estava cheia, várias clientes examinando frascos, enquanto o assistente jovem que Thomas contratara explicava notas aromáticas com entusiasmo genuíno. O próprio Thomas estava à consulta privada, com cliente no fundo, discutindo criação de perfume personalizado, e através da porta entreaberta, Watson ouviu paciência e conhecimento em voz do jovem. Ele não entrou, não quis interromper, mas ficou observando através da vitrine por alguns minutos e percebeu algo que fez seu coração aquecer. Havia fotografia na parede atrás do balcão, discretamente posicionada, mas inegavelmente presente. Era a fotografia de Héloïse e Laurent que encontraram nos arquivos de Beaumont, mas agora estava emoldurada simplesmente, sem drama ou acusação. Era reconhecimento de origens, Watson compreendeu, sem ser aprisionamento por elas. Thomas honrava de onde viera sem ser definido por tragédias que precederam seu nascimento. Era equilíbrio delicado, mas importante, forma de lembrar sem ser consumido, de reconhecer passado sem permitir que ditasse futuro. Quando retornou a Baker Street,
Watson encontrou Holmes em experimento químico particularmente mal cheiroso que fez Mrs. Hudson reclamar dramaticamente sobre necessidade de arejar propriedade inteira. Mas entre tubos de ensaio e papéis cobertos de fórmulas, o frasco de claridade ainda permanecia, testemunha silenciosa de caso que desafiara todas suas suposições sobre moralidade e justiça. Watson contou sobre sua visita à Maison Héloïse, sobre fotografia na parede e boutique próspera, e sensação de que talvez, apenas talvez, história mais sombria podia eventualmente produzir final que não era feliz exatamente, mas era honesto e construtivo. Holmes ouviu enquanto continuava seu trabalho, mas Watson viu o pequeno sorriso cruzar seu rosto quando mencionou a fotografia. O detetive observou que Thomas demonstrava sabedoria além de seus anos, que entender que origem não era destino, mas simplesmente contexto, era lição que muitos nunca aprendiam. E talvez, Holmes adicionou com rara filosofia, essa fosse verdadeira lição do caso inteiro. Que perfume que nunca existiu, aquele que a nota misteriosa mencionava, não era fragrância específica, mas conceito de verdade completa sem auto-engano. Laurent tentara criar arte sem reconhecer crueldade. Héloïse tentara fazer declaração sem considerar consequências. Celeste tentara buscar justiça sem reconhecer vingança. Mas Thomas, crescendo de cinzas de todas aquelas falhas, finalmente conseguira criar algo genuinamente honesto. Perfumes que não mentiam sobre suas intenções, que não manipulavam emoções, mas simplesmente as celebravam ou consolavam conforme prometido. Watson concordou, adicionando que caso ensinara-lhe sobre a importância de context, sobre como mesmo os vilões tinham humanidade que complicava julgamentos fáceis, sobre como vítimas podiam ser cúmplices e assassinos podiam ser movidos por dor genuína que não justificava ações, mas as tornava compreensíveis. Os dois ficaram em silêncio confortável, cada um processando à sua maneira como o caso os mudara. Lições que aprenderam sobre natureza humana e complexidade de justiça, e formas que passado tentava controlar futuro, mas nunca completamente conseguia, se resistência fosse aplicada com intenção e determinação. E quando Watson finalmente foi dormir naquela noite, não sonhou com frascos quebrados, ou homens mortos, ou mulheres se jogando em rios. Sonhou com boutique banhada em luz solar de verão, com jovem criando fragrâncias honestas, com possibilidade de que mesmo histórias começando em tragédia podiam continuar com capítulos que ofereciam algo próximo de redenção. Não perfeita, nunca perfeita, mas honesta, real, humana em todas suas complexidades e contradições e escolhas imperfeitas que mesmo assim tentavam ser melhores que aquelas que vieram antes. E, no final, Watson pensou enquanto consciência deslizava para sono. Talvez isso fosse tudo que qualquer um podia realmente pedir. Não perfeição, mas progresso. Não absolvição, mas aprendizado. Não final feliz, mas final honesto, onde pessoas carregavam suas próprias escolhas e tentavam, da melhor forma que sabiam, ser versões melhores de si mesmas que circunstâncias sugeriam que deveriam ser. O perfume que nunca existiu era aquele que dizia verdade completa, sem auto-engano. E talvez, apenas talvez, Thomas Ashford estava finalmente começando a criar exatamente isso. Se esta jornada pelos aromas sombrios de Londres tocou seu coração e o levou suavemente ao sono, inscreva-se no Cine Travesseiro e ative o sininho para mais noites de mistério e redenção. Deixe nos comentários, você conseguiria perdoar como Celeste aprendeu a perdoar? Durma bem, querido viajante. Que o sono o envolva como perfume gentil, levando-o para sonhos onde arrependimentos se dissolvem e cada amanhecer oferece chance de ser melhor que ontem. Boa noite.